Dando seguimento, eu tenho duas perguntas para te fazer sobre esse mesmo tema. A primeira, cabe prisão civil para o devedor de pensão alimentícia se o título executivo for extrajudicial? Excelência, o título executivo extrajudicial em caso de prisão, em caso de pensão alimentícia, ele pode ser formalizado tanto pela Defensoria Pública quanto pelos advogados, pelo Ministério Público, e a partir daí ter força de título executivo extrajudicial, sendo possível a prisão civil, conforme entendimentos dos tribunais superiores, em se tratando de execução, desde que se trate dos últimos 3 meses de pensão alimentícia, porque o rito da prisão civil, a possibilidade de prisão civil, ela não existe para forçar cobrança de débitos anteriores. Mas tem previsão legal ou é só jurisprudência? Existe uma previsão no tocante ao cumprimento de sentença acerca da prisão civil, mas a jurisprudência entende que é aplicável também, se tratando de processo de execução de título extrajudicial, a possibilidade de prisão civil. Vamos lá, segunda e a última. A parte, numa execução qualquer, tá? A parte perdeu o prazo para apresentar embargos de execução. Ela pode pretender discutir alguma matéria numa ação autônoma, tá? Esquece matéria de ordem pública, esquece a sessão de pré-executividade. Excelência, essa questão da revisão de discussão de matérias que já deveriam ter sido debatidas, mas não foram, ela é possível. Deve-se verificar que a execução ela se forma a partir de um título executivo. Ela ocorre com base em um título executivo que se pretende líquido e exigível. Sendo possível, perdido o prazo dos embargos da execução, sendo possível uma ação de revisão contratual, uma ação anulatória contratual para tirar a força daquele título executivo e discutindo, então, e somente a partir daí rever os efeitos da execução que tomou prosseguimento. Tá, mas veja, você está falando de o título formado num processo, você está falando de cumprimento de sentença. Eu estou falando de embargos de execução que pressupõe um título executivo extrajudicial, porque se fosse título executivo judicial, seria impugnação ao cumprimento de sentença. Então, reformula aí para mim. Sim, Excelência, eu peço escusa se... Não, problema nenhum. Certo. O meu raciocínio foi o seguinte: se tratando de um título extrajudicial, ele se forma ordinariamente a partir de um negócio que foi formado pelas partes. A partir do momento que se executa esse título e perde o prazo para a sua impugnação judicial, é possível, sim, a revisão do que for entabulado pelas partes e, a partir daí, em razão da prejudicialidade externa, sortir efeitos na execução que deveria ter sido embargada, mas não foi. Não vai haver preclusão, então, não? Tendo em vista que você não embargou? Algumas matérias não se submetem à questão de preclusão, mas como Vossa Excelência tinha pedido para não adentrar em questões de ordem pública... Isso, não entra. Sim. O título executivo extrajudicial, ele não foi objeto de formação de coisa julgada ainda. Não se pode falar em coisa julgada formal ou material, porque não houve o fim do processo de execução. E, por isso, não caberia falar em preclusão, porque é possível a sua impugnação por outra via. Ok. Obrigado.